Associações entre variáveis quantitativas, parte 2. Tá? Primeiro, vamos falar de relações causais. Tá? Lembrem que a gente falou lá no começo do curso, né? Quando você encontra duas variáveis, mesmo que elas tenham alguma associação, nem sempre você pode dizer que existe uma relação de causa e efeito entre elas. Tá? Então, eu vou dar aqui um exemplo. Tá? Um estudo pode encontrar uma correlação, um coeficiente de correlação de Pearson de 0,85, ou seja, uma correlação bem forte entre as variáveis total gasto com animais de estimação e distância entre o centro da cidade e o local de moradia. Tá? Aí fica a pergunta, né? Será que eu posso concluir, então, que quanto maior a distância entre o centro da cidade e o local de... Desculpa, quanto maior a distância entre o centro da cidade e o local de moradia, é a causa para o aumento nos gastos com animais? Você encontrou isso aqui. Distância entre o centro e o local de onde a pessoa mora, e você viu que quanto mais perto do centro você tinha menos gastos com animais. E quanto mais longe do centro, mais gastos com animais. Será então que isso é uma variável que está explicando o gasto com os animais? Será que é a distância do centro que faz isso? Tá? Então, aí está aqui, uma possível causa para esse resultado poderia ser o fato dos bairros mais nobres estarem localizados mais distantes do centro da cidade do que os bairros mais pobres. Então, não seria uma relação de causa e efeito em relação à distância. É uma outra variável que está explicando isso. Tá? Aqui tem uma outra, né? O que vocês acham dessas duas variáveis aqui? Ó? Número de bombeiros que combateram o incêndio e montante de danos do incêndio. Uma correlação de 0,91. Tá? É esperado, né? Porque se você tem um incêndio de grandes proporções, você vai ter muitos bombeiros combatendo ele, né? Agora, vamos lá. Existe uma relação de causa e efeito do tipo assim, quanto mais bombeiros combatendo o fogo, maior será o montante de danos? Né? Não, você não pode falar isso, é óbvio que os danos, né, do incêndio têm total relação com a magnitude desse incêndio. Tá? Então, não são os danos ou os bombeiros que um causa o outro. O que causa o outro, na verdade, é a magnitude do incêndio. Tá? Então, isso aqui é um outro exemplo que olhar só a correlação não diz para você necessariamente qual é a variável que é a causa e qual é a variável que é o efeito, e nem se existe relação de causa e efeito entre essas duas variáveis. Tá? Então, a discussão sobre relação causal não é uma coisa que você consegue sem estudar o tema que você está analisando. Não adianta você querer usar a estatística e dizer assim, não, eu tenho uma técnica aqui que vai me dizer qual das duas é a causa. Se você só tem a correlação, não tem como você saber. Você vai ter que fazer outro tipo de estudo para descobrir isso, ou estudar a opinião e outros artigos e pesquisas de pessoas da área, certo? A gente vai trabalhar agora assumindo que a gente tem as variáveis que são as causas e as variáveis que são os possíveis efeitos, tá? A gente vai fazer isso daqui para frente. Então vamos lá, vamos definir algumas coisas aqui para a gente estar falando o mesmo linguajar. Primeira coisa, correlação, a gente já viu esse nome, tá? Mede a associação entre duas variáveis, ou seja, fornece uma medida da força da relação entre duas variáveis quantitativas. Eu já tinha comentado na aula passada que o termo correlação a gente reserva ele para variáveis quantitativas. Para variáveis qualitativas, a gente usa mais o termo associação, tá? Regressão, tá?
vocês já devem ter ouvido falar de regressão às vidas passadas, né? Mas não é o nosso caso aqui, tá? A regressão nossa aqui é basicamente a previsão dos valores de uma variável a partir do conhecimento dos valores de outra variável, tá? Então, é como se fosse assim, você vai ter uma variável que você conhece e você quer saber uma previsão para uma outra variável a partir dessa variável que você conhece, tá? E aí você vai ter dois tipos de variáveis. Essa variável que você está interessado em prever e a variável que você tem conhecimento. A variável que você quer prever, você vai chamar de variável resposta, tá? A variável resposta é a variável que mede o resultado de interesse do estudo, tá? E geralmente vocês vão trabalhar com ela usando a letra Y, tá? Geralmente nos livros de regressão a gente usa Y como variável resposta, tá? E você vai ter a variável explicativa, que pode ser uma, duas, três, quantas variáveis você tiver. Nessa disciplina aqui, a gente só vai estudar a relação de uma variável. Então, a gente vai ter uma resposta e uma variável explicativa. O que é a variável explicativa? É a variável que vai ser usada para explicar os resultados observados da variável resposta. E essa variável é denotada por x. Ok? Outra coisa que é importante vocês saberem. Esses dois nomes aqui, ó, variável resposta e variável explicativa, tá? São alguns dos nomes que a gente usa, mas tem outros nomes também. Essa variável resposta aqui, às vezes a gente chama ela de variável dependente, tá? É a variável que depende da outra. E a variável explicativa é muitas vezes chamada de variável independente, certo? Então, você tem uma variável independente que está explicando uma variável dependente, tá? E um outro nome para a variável explicativa, que é muito utilizado, é o de covariável, tá? Então, eu posso usar também esse termo com vocês. A covariável e a variável resposta, tá? Mas, a princípio, eu vou tentar manter esses dois nomes aqui, variável resposta e variável explicativa, tá? Porque eu acho que eles são mais fáceis, mais intuitivos de guardar. Mas ao longo do curso vocês vão escutar de várias formas isso, tá? Ok até aqui? Se alguém escreveu alguma coisa? Não. Então, espero que esteja tudo bem. Todo mundo está me ouvindo? Eu sei que já tinham dito antes, né? Mas nunca se sabe. Alguém me dá um ok ali para eu saber como é que vocês estão? Tudo bem? Sim. Ok, obrigado. Bom, aqui tem um exemplo, tá? O álcool tem vários efeitos no corpo humano. Um desses efeitos é uma queda na temperatura do corpo. Então, para estudar esse efeito, né? Isso aqui é aquele famoso, né? Quem está bêbado não sente frio, né? Tem a ver. Para estudar esse efeito, tá? Os pesquisadores dão a ratos, num experimento, dosagens diferentes de álcool, medindo a variação da temperatura do corpo dos ratos nos 15 minutos subsequentes à ingestão do álcool, tá? Nesse exemplo aqui, você tem claramente uma variável explicativa e uma variável resposta. Até porque você está vendo o efeito. Você consegue aqui pensar numa variável causa, que é a quantidade de álcool, né, no sangue lá dos ratos, tá? E a variação na temperatura é a variável resposta, ok? Então, a variável explicativa é uma variável que os pesquisadores conhecem. É uma variável totalmente independente. Os pesquisadores é que decidem quais os valores, qual a quantidade de álcool que os ratos vão ter no sangue. Isso é definido pelo pesquisador. Agora, a variação na temperatura é uma variável que não é definida pelo pesquisador. Ele simplesmente observa o que acontece. Ele vê a resposta a essa variável explicativa. Ok? Então, aqui você tem uma questão que é, o pesquisador quer saber o efeito do álcool, da variável explicativa,
na variação da temperatura, variável resposta. Tá? E ele quer construir um modelo para isso. Ele quer, a partir do álcool, descobrir a temperatura da pessoa. Ou, pelo menos, descobrir, aqui no caso do rato, né? Descobrir o quanto que varia a temperatura corporal depois do rato, depois de ingerir o álcool. Tá? Bom, outra coisa que é importante de saber é que a relação entre duas variáveis quantitativas, tá? Elas podem ser determinísticas e não determinísticas, tá? Como que isso é feito? Geralmente, a gente vai relacionar uma variável explicativa e uma variável resposta a partir de uma equação matemática. Geralmente, é isso que a gente faz, é uma equação matemática, uma função, tá? Onde você associa para cada valor da variável explicativa um valor da variável resposta. Só que tem dois tipos de modelo que você vai construir, de equações, tá? Tem a determinística e a não determinística. Qual a diferença entre esses dois tipos? Tá? Relação determinística vai ser aquela onde, se você conhece o valor da variável explicativa, você vai saber exatamente o valor da variável resposta. Não existe incerteza aqui, tá? Então, por isso o nome determinístico. Tá? Então, dois exemplos aqui, a lei de Ohm, tá? Em que você consegue associar, fazer uma relação. Né? Aqui é voltagem, a resistência e a corrente. Né? Outra, relação entre a distância percorrida, a velocidade inicial e o tempo de queda de um objeto, lá da física, né? Do que você aprendeu naqueles movimentos, né? Movimento retilíneo, uniforme, vocês lembram daquilo lá do ensino médio? Então, aquilo ali são equações matemáticas que você tem, tá? Onde aqui, por exemplo, está relacionando o tempo com a distância, certo? Só que é uma relação que ela é determinística. Se você sabe o t e o v0, né, que é o tempo, e você sabe também a velocidade inicial, você vai saber com exatidão a distância percorrida. Não tem certeza nenhuma aqui. Não tem nada aleatório nesse processo. A outra, né, aquela famosa do Einstein lá, né, é igual a mc ao quadrado. Mesma coisa. São fórmulas que você tem, são equações matemáticas totalmente determinísticas. Essas aqui vão ser do nosso interesse? Não. Não é aqui que o estatístico vai trabalhar. Tá? O estatístico vai trabalhar quando a gente tem uma relação não determinística, tá? Que é muito mais interessante do ponto de vista da pesquisa. Da pesquisa, eu não vou dizer que não é mais importante, que ela é mais importante em termos de pesquisa, porque para quem estuda física, né, interessa muito você ter essas relações aqui. Mas dentro da estatística, a gente está interessado nesse tipo de relação em que eu tenho incerteza, tá? Então, quando você tem uma relação determinística, você vai saber o que acontece com a variável resposta, mas nem sempre você sabe. Então, em muitos casos, você vai ter que ter uma relação não determinística, ou também chamada de relação probabilística, também chamada de relação estatística, tá? Entre duas variáveis para ver qual a relação que existe entre elas. Então, aqui tem um exemplo, tá? Relação entre precipitação pluviométrica, ou seja, o quanto que chove numa certa localidade, a velocidade do vento, a pressão atmosférica e a temperatura. Tá? A gente sabe que essas coisas têm relação. A gente sabe que a velocidade do vento e que a pressão atmosférica e a temperatura têm uma relação com o quanto que chove. Mas a pergunta é, se você souber a velocidade do vento, a pressão atmosférica e a temperatura, você consegue fazer uma previsão com exatidão do quanto que vai chover numa determinada localidade? Né? Não, você não consegue saber. Tá? E mesmo quando você consegue ter certeza que vai chover, você não consegue jamais saber o quanto que vai chover. Quantos milímetros de chuva vai cair na Tijuca no próximo temporal? Você não consegue saber. Tá? Então, aqui, você consegue às vezes até prever, ó, vai ser uma garoa
vai ser uma chuva de verão, vai ser uma super tempestade, você até consegue às vezes. Mas quanto que vai chover, você não sabe, tá? Então, é nesse tipo de problema aqui que nós vamos trabalhar, tá? Relação não determinística. Então, um resuminho aqui, né? Relação determinística. A variável resposta y é igual a uma função de x. E essa função de x eu vou chamar de modelo, tá? Numa relação não determinística, a gente vai ter a nossa variável resposta y sendo uma função de x, que é o nosso modelo, mais uma componente aleatória de erro, certo? Então, você vai dizer assim, o y é exatamente igual a uma função de x mais uma componente aleatória que eu não consigo prever. Essa componente aleatória aqui, tá? Ela é imprevisível, certo? E a grande pergunta vai ser, como que eu encontro a forma de f de x? Esse f de x aqui, ó, é qualquer função de x. Então, por exemplo, né, vamos lá para o quadro. Eu poderia ter assim, né? Y é igual a uma f de x que é igual a ax mais b. Uma reta, certo? Isso numa relação determinística. Como é que seria isso numa relação não determinística? Você vai adicionar aqui uma componente de erro. Vou chamar aqui desse epsilon, tá? Letra grega aqui, epsilon, para representar uma componente de erro. Então, esse daqui seria a parte do modelo e essa daqui seria a componente aleatória. Certo? Você pode ter uma relação quadrática, né? Como é que seria uma relação quadrática? Y é uma função de x, né? Aliás, deixa eu só... Como eu botei a componente errática ali, eu preciso tirar isso aqui. Peraí. Eu vou botar só assim. Y. E aqui também. Vou botar só assim. Y. Como é que seria uma relação quadrática, né? Uma relação quadrática poderia ser assim, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. Isso aqui é uma relação quadrática, isso aqui é uma parábola, certo? Se você tiver x ao quadrado vezes uma constante, mais uma constante vezes x, mais um termo independente aqui que não tem x, para valores a, b e c pertencentes aos reais, você tem todas as parábolas possíveis, certo? O que faltaria aqui? A componente de erro, certo? Então, isso daqui seria o seu modelo, né? Aqui seria o seu modelo e aqui seria a componente aleatória. Essa de cima aqui, ó, representa um modelo. Espera só um pouquinho. Representa um modelo linear, certo? E essa aqui de baixo representa um modelo quadrático, tá? E você pode ter vários tipos de modelos. A pergunta é, se você tiver um modelo linear, como que você encontra as constantes A e B? As constantes A e B vão dar para você a equação da reta. Como encontrar o A e o B? Tá? A partir de um conjunto de dados. E aqui embaixo, né, se você tivesse uma relação quadrática, como encontrar o A, o B e o C? Certo? É isso que a gente quer saber. E vai ter uma forma de fazer isso. E hoje eu vou mostrar uma primeira grande aplicação de cálculo para vocês. Não sei se vai dar tempo de mostrar hoje exatamente, acho que sim. Eu vou mostrar uma aplicação de cálculo para vocês, tá? Bom, entenderam? O grande problema, então, vai ser como encontrar a forma de x. Isso é um problema de regressão, tá? Encontrar a relação entre x e y.
que vai ser, então, a nossa regressão? Ela é uma técnica, tá? Que ela tem como objetivo encontrar um modelo matemático, tá? Para modelar a relação entre duas variáveis a partir de N observações dessas variáveis, tá? Então, construir um modelo de regressão linear entre y e x, tá? Consiste em obter, a partir dessas observações, uma reta que melhor represente a relação verdadeira entre essas variáveis. Então, vejam a diferença. A primeira linha falou de regressão. O segundo item aqui está falando de regressão linear. O que vai ser uma regressão linear? Você vai procurar o melhor modelo desde que seja uma reta. Certo? Então, se eu fosse pensar aqui, ó, seria mais ou menos assim. Ó. Vamos botar em azul. Alguém está com o microfone ligado aí, tá? Vamos colocar aqui. Ó. Imagina que você tem esses dados aqui. A gente já conversou na aula passada. Isso aqui é um gráfico de dispersão, né? Se você quisesse encontrar a melhor função que explica esse conjunto de dados, você estaria procurando talvez uma função desse tipo aqui, ó. Certo? Essa função aqui é uma f de x, certo? Isso é uma regressão, só que isso aqui é uma regressão não linear. Por quê? Porque essa f de x provavelmente não é uma reta, certo? Ela está até curva ali, deve ser uma função exponencial, provavelmente, tá? Então, o que seria uma regressão linear, né? Uma regressão linear é uma regressão onde você tem a mesma coisa, x e y, só que quando você olha para o conjunto de pontos, você acha que ele parece uma reta, a relação parece uma reta. Então, você vai tentar ajustar aqui uma f de x, né? Só que do tipo ax mais b, tá? Ou, né, outra forma que também aparece é f de x, só para fins de notação, né? A mais bx. Ok? Só está mudando a letra aqui. É porque vai ser importante aqui a gente manter uma notação única. Tá? Eu já vou apresentar a notação que eu vou usar no curso. Mas entenderam a ideia? Então, esse da esquerda aqui, ó, tá? Vou colocar aqui em vermelho. Esse daqui seria uma regressão não linear. E esse daqui seria uma regressão linear. Certo? Então, percebam que quando a gente estava analisando aquela correlação de Pearson, lembra daquele quiz que a gente fez na aula passada? Indiretamente, a gente estava imaginando retas passando, né, nos pontos. Agora, a gente não vai mais fazer isso de forma indireta. A gente vai realmente encontrar a equação da reta, certo? Essa equação da reta, a gente vai aprender a maneira de encontrar essa equação. Uma pergunta, alguém aí já estudou regressão linear? Alguém já viu como que faz para encontrar essa equação em algum momento da vida, em outro curso? Alguém já viu isso? Coloca no chat aí para mim. Já viu, caso alguém tenha visto. Tá? Alguém já viu? Já? Paulo Pladena, já viu? João Vitor só ouviu falar. Ninguém nunca viu as expressões matemáticas? Ah, sim, fazendo pelo Excel. Vou mostrar para vocês também como é que faz pelo Excel isso, tá? Depois eu vou mostrar uma aplicação no Excel. Vou mostrar no R também, né, que é muito mais fácil fazer pelo R. Bom, vamos lá para o quadro aqui. Ó.
Então, em outras palavras, né, o que seria uma reta de regressão? A reta de regressão é a linha que descreve como a variável resposta y se comporta quando uma variável explicativa x varia, certo? Isso é a reta de regressão. Então, vamos lá. Essa é a anotação que eu vou utilizar aqui no curso, tá? Y igual a A mais BX, tá? Então, a gente vai ter que o A vai representar o meu intercepto, aqui da minha reta, e o B, o meu coeficiente angular, a minha inclinação da reta, tá? Se você tiver um B positivo, se esse B aqui for positivo, quer dizer que quanto maior o valor de x, maior o valor de y. É porque eu tenho uma correlação positiva entre as variáveis. Quando esse B aqui for negativo, né, quer dizer que a reta está inclinada para baixo. Né? Estando inclinada para baixo, uma relação negativa, quer dizer que quanto maior o valor de x, menor o valor de y. Isso está associado com uma correlação negativa. Então, esse B aqui, ó, é o que vai me dar a inclinação da reta. Por exemplo, aqui, né? Essa reta aqui da direita, tá? Se eu utilizar, eu vou uniformizar aqui a anotação e eu vou colocar a mesma que está lá no slide, tá? Então, deixa eu só arrumar aqui. Pera aí. Vamos botar aqui em preto A mais BX, né? Essa reta aqui. Como eu tenho uma inclinação negativa, né? A minha reta aqui, ó, esse B é negativa, ela vai ter esse comportamento aqui, ó, decrescente. Valores de x grandes associados com valores de y pequenos. Se esse B aqui fosse positivo, essa reta teria uma inclinação aqui, né? Positiva. A reta ela seria crescente, né? A relação aqui seria positiva entre as duas variáveis, tá? Bom, então o nosso objetivo é encontrar o A e B. O A e B ótimos. Quais são os melhores valores de A e B que produzem uma reta a mais próxima possível dos nossos dados? Outra coisa importante você saber, tá? Quem é Y chapéu? Então vamos lá para cima. Aqui, ó. Esse daqui é o nosso modelo, tá? Esse aqui é o teórico, certo? Y igual a AX mais B. Depois que você encontrou o valor do A e o valor do B, tá? Isso vai vir a partir dos dados. A gente vai utilizar essa anotação aqui, ó. Vou botar em azul em cima. A gente vai ter Y chapéu igual a X mais B. Isso daqui, ó, tá? A gente vai chamar de reta ajustada. Certo? Essa componente aleatória é imprevisível. Eu não consigo ter uma cara para ela. Eu só consigo estudar esse pedacinho aqui, ó, o AX mais B. Então, depois que eu encontrar o A e o B, eu vou conseguir ter o meu Y, que eu vou chamar aqui, tá? De o meu Y ajustado. Tá? Também é chamado de Y previsto. Tá? Ou seja, Y é o valor observado. Y chapéu é o valor previsto pelo modelo. É diferente. Tá? E esse Y chapéu aqui são os valores de Y que vão vir da reta. Tá? Então, vou tentar fazer aqui um... Eu tenho aqui, na verdade, um slide aqui que mostra isso aqui. Espera aí. Deixa eu pegar... Aqui, ó. Depois eu volto nesse slide de novo, tá? Imaginem que isso aqui é um gráfico de dispersão. Aqui está a variável, o eixo da variável x. Aqui está o eixo da variável y, tá? E aqui estão os pontinhos. Esse aqui é um ponto, esse é outro ponto. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Esqueçam, por enquanto, essa seta azul aqui e esse EI. Esqueçam isso, tá? O ponto é o seguinte. O valor de xi, tá? O valor de xi, esse pontinho aqui, ó,
tem associado a ele esse y aqui, ó, yzinho i. Esse é o ponto que eu observei. Então, esse y aqui, ó, é o valor verdadeiro de y quando o x é igual a xi. Mas quando eu ajusto uma reta, ó, coloquei a minha reta aqui, ó, encontrei ela. Todos os pontos que estão em cima da reta, eu vou chamar eles de y chapéu, tá? Porque eles representam a minha reta ajustada. Então, quando eu olhar aqui, ó, xi, qual é o valor verdadeiro de y? É esse daqui, ó, yi. Mas qual é o valor que o meu modelo está prevendo para o y? Você vai olhar o da reta. Então, você vai vir aqui, vai olhar o pontinho que está em cima da reta, está aqui a altura dele. Ó. Então, esse daqui é o y chapéu. Essa diferença entre o y verdadeiro e o y que você está prevendo a partir da reta, tá? É chamado de erro. Essa diferença aqui é o nosso erro. Tá? Foi o erro que você cometeu. Certo? Então, esse carinha aqui, ó, ele vem da reta e eu vou chamar essa reta de reta ajustada. Tá? Então, um barulho aqui na minha casa agora, se vocês escutarem algum ruído aí, me avisem se ficar um pouquinho ruim, tá? Mas, a princípio, acho que vocês não estão ouvindo muito. Estão ouvindo um ruído chato ou não? Bem pouco. Tá, então tá bom. Vamos ver, alguém falou alguma coisa ali. Em ciências de dados, muito se fala sobre regressão linear. Seria isso de fato ou pela pouca ênfase em estatística? Não, na verdade, em ciências de dados, tá? Você usa outros tipos de regressão, muito mais do que regressão linear, tá? Usa regressão linear? Usa, mas usa outras regressões também que não são lineares, tá? E ciência de dados tem muita ênfase em estatística também, tá? Então, quando falar de... isso que eu estou mostrando tem relação com reta tangente? Mais ou menos, né, João Vitor? Eu já respondo isso. Deixa eu só comentar ali em cima. Não teriam melhores modelos para cada caso? Tem melhores modelos para cada caso. Você pode comparar vários modelos para um mesmo conjunto de dados, tá? Geralmente a gente faz isso. Você tem um conjunto de dados e você testa vários modelos e vê qual deles que acerta mais. O que seria acertar mais, né? Acertar mais são os modelos que fazem com que a diferença do y observado para o y ajustado ou previsto é pequena. Se você encontrar um modelo, né, que a reta ou a função, a curva, seja lá qual for a curva, fique bem próxima dos pontos, é o melhor modelo. Certo? Então, essa é a resposta ao que o Átila perguntou. Agora, vamos lá. Reta tangente que o João Vitor perguntou, né? Fazer um parêntese aqui para a reta tangente. Lá de cálculo, você viu isso aqui, ó. Você viu de cálculo isso daqui. Imagina que você tem essa função aqui, né? Essa daqui, aqui está x, aqui está y. Isso daqui é a sua f de x. Certo? A reta tangente é aquilo. Você pega um pontinho aqui, né? Então, peguei aqui um pontinho xzinho. E aí você vem aqui e olha, aqui está associado a um yzinho, né? O que é a reta tangente? É exatamente a reta que toca esse ponto aí, né? Então, você vai ter isso aqui, ó. Uma reta que faz isso aqui, ó. Essa reta é a reta que só encosta nesse ponto XY aqui. Como essa reta tem inclinação positiva, quer dizer que a minha função está crescendo ainda, nesse ponto aqui. Por outro lado, nesse ponto aqui, né? Se eu pegar um ponto aqui, ó, vamos botar um pontinho preto aqui agora. Vou botar um ponto preto. Vou botar um pontinho preto aqui, um X linha, no outro ponto. Então, ele está aqui. E isso vai até um Y linha. Né? Nesse ponto aqui, quem é a reta tangente? A reta tangente é uma coisa... Ficou ruim. Espera aí. Está aqui assim, né? Então, vamos botar alguma coisa assim. Eita, meu dedo aqui está
tá ruim, tá, gente? É porque é difícil escrever no quadro nesse nível de detalhe. Deixa eu dar um zoom aqui, que vai me ajudar. Então, seria uma coisa mais ou menos assim, né? Vamos aumentar isso aqui, fazer um negocinho assim. Agora eu vou tirar o... Agora até parece reta, né? Tá. Então, assim, essa reta aqui é uma reta tangente ao ponto x', y'. Como ela tem inclinação negativa, quer dizer que a minha função é decrescente. Então, você consegue descobrir quando é que uma função cresce ou decresce olhando a inclinação da reta tangente. Então, quando a inclinação da reta tangente é positiva, a reta está para cima aqui, né? É porque a função está crescendo. Quando a inclinação é negativa, é porque a curva está decrescendo. E vai ter algum ponto aqui no meio, que eu não sei a localização exata, que essa reta vai ter inclinação zero. Certo? Quando você tiver inclinação zero, é porque você chegou num ponto de máximo ou num ponto de mínimo. Tá? Então, o que eu estou dizendo? Estou dizendo isso aqui, né? Se você tiver uma função do tipo assim, ó, exatamente aqui, tem um pontinho aqui, né? Tem esse pontinho aqui, que é o ponto em que a reta tangente tem inclinação nula. Certo? Se a inclinação é nula, é porque você está no máximo da função ou no mínimo. Porque a função podia ser assim também, né? Vou botar uma outra aqui, tá? A função podia ser assim, né? O que importa é, quando a reta tangente não tem inclinação, é porque você alcançou um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. E isso você vai aprender em cálculo como achar mínimos e máximos de função a partir de derivada. Tem a ver com isso, tá? Porque você encontra essas retas tangentes aqui a partir de derivadas, tá? Ok? Respondida a dúvida do João Vitor. Tranquilo? Então, onde é que eu... eu estava aqui em cima, né? Aqui. O que importa é isso aqui. Modelo, que eu tenho o y verdadeiro ou y observado, e reta ajustada, que me dá o y ajustado ou y previsto. A diferença entre esses dois caras aqui é meu erro, certo? E está ilustrado nessa figura aqui, a diferença entre o y e o y chapéu. Vocês vão descobrir que na estatística, tá? Sempre que a gente bota um chapéu em cima, que é esse acento circunflexo aqui, é porque eu estou pegando uma previsão daquele valor, certo? Então, sem o chapéu é o valor verdadeiro, com o chapéu é o valor estimado ou o valor previsto, certo? Então, vamos voltar lá, estamos aqui, ó. A reta obtida é representada por y chapéu igual a mais bx, onde y chapéu representa o valor predito, né? Esse predito aqui que eu falei para vocês, que é o ajustado, é o valor previsto, tá? O nome dele é y predito. De y para um determinado valor conhecido de x. O coeficiente angular b, esse b aqui, ó, tá? Pode ser interpretado como a taxa de variação de y quando x varia uma unidade. Perguntar para vocês, foi comentado ali pelo João Vitor sobre reta tangente. Vocês já aprenderam derivada? Alguma coisa sobre derivada lá em cálculo? Já viram derivada ou ainda não? Estou entrando agora. Já viram? Vocês já sabem derivar algumas coisas? Algumas coisas básicas, vocês sabem derivar? Sim? Vocês sabem a derivada numa reta? Derivar uma reta? Vocês já fizeram isso? Tá. Então, o que acontece aqui, né? Vamos aqui para o quadro. Se você tem uma função assim, né? Vamos botar aqui num cantinho. Aqui. Espera aí. Se você tem isso aqui, ó,
f de x igual a mais bx, onde a e b são duas constantes. Você vai aprender que a derivada, vou chamar de f', a derivada de x, você vai ter a derivada de uma constante é zero, mais a derivada aqui, isso aqui vai dar exatamente b. Isso vocês já viram? Derivada de uma reta dá o b? Sim. Tá. Então, isso aqui é o que mostra para a gente, né? Se essa derivada der positiva, tá? É porque a gente tem uma reta aqui que é crescente, porque esse b aqui é crescente, ele dá a inclinação da reta, tá? Se essa derivada der negativa, é porque esse b aqui era negativo, a inclinação é negativa, tá? Então, o coeficiente angular b da reta de regressão pode ser interpretado como a taxa de variação de y quando x varia uma unidade. Então, como é que você vai interpretar isso daqui, ó? Vai aparecer na sua frente esse tipo de equação. Vamos botar aqui. Você vai ter assim, por exemplo, y chapéu é igual a 2 mais 3x. Você chega nessa reta aqui, ó. Vamos dar algum exemplo, tá? Vamos pensar aqui que o x, tá? Vamos imaginar que o x seja... Vou pensar alguma coisa que tenha alguma lógica para a gente, né? Se fosse peso e altura, por exemplo. Peso e altura, né? Uma pessoa, vamos imaginar que uma pessoa de 1,70 m pese 70 quilos, uma pessoa de 1,80 m pese 80 quilos. Vou chutar um modelo assim, tá na minha cabeça aqui. Então, vamos fazer de conta que a gente tem assim, ó. Vamos botar aqui. Mas pesa um pouquinho mais, então eu vou botar assim. 100 mais... vamos colocar aqui 1,2x. Imaginem isso daqui. Imaginem que isso daqui é o peso em quilos. E vamos imaginar que isso daqui é a altura em centímetros. Vamos imaginar, você não aprendeu ainda como é que encontra esses dois coeficientes aqui, o A e o B. Você não sabe ainda. Mas se tivesse aparecido isso aqui na sua frente, tá? E eu digo para você que a reta que eu ajustei foi essa daqui. Esse é meu modelo. É o modelo que relaciona o peso de uma pessoa com a altura dela. Certo? Faz de conta que os dados forneceram isso. Como que você vai interpretar? Como que você interpretaria esse 100 aqui, ó? Tá? Quando é que o y vai dar 100? Fica meio ruim esse meu modelo, né? Porque é meio fora da realidade. Mas ok. Esse 100 aqui seria o valor de y para quando x é zero. Vocês concordam? Sim. Quando x é zero, o peso não, né? A altura. Isso aqui seria a altura de alguém quando ela não pesa nada. O nosso modelo está dizendo que uma pessoa que não pesa nada já parte de 1 metro. Certo? É um modelo ruim esse que eu estou fazendo aqui, tá? Mas, basicamente, ele está dizendo que para cada quilo que você coloca na pessoa, você vai aumentar 1,2 centímetros na altura esperada. Certo? Então, por exemplo, se você tiver uma pessoa, né, que pesa 50 quilos, se ela aumentar 1 quilo, se ela aumentar 1 quilo de peso, né? Peraí, por que eu estou fazendo assim, né? Eu deveria estar fazendo o contrário. Por que eu estou fazendo peso explicando a altura? O peso nunca vai explicar a altura, né? Na verdade, é a altura que vai explicar o peso, né? Eu vou só inverter isso aqui para não ficar tão esquisito, né? Vamos trocar isso aqui. Vou mudar os coeficientes aqui, tá? Espera aí. Para não ter que apagar tudo, eu só vou colocar as retas aqui. Eu vou colocar o peso aqui e a altura aqui e vou trocar os coeficientes. Vamos trocar os coeficientes. Vamos pensar aqui, né? Um peso com aquela altura, eu teria que fazer
a altura dividido, né? Vamos pensar aqui, se eu colocasse... O que eu tinha feito antes? 1,6, né? Eu vou só inverter aqui, mas não precisava, deixa eu só inverter. Eu tinha feito assim, né? Y é 100 mais 1,2x, né? Isso. Então, eu teria que fazer aqui y menos 100 sobre 1,2 igual a x. Vai dar uns números feios agora, né? Isso aqui vai ser o y vezes 1 sobre 1,2, né? Então, eu vou mudar isso aqui. Eu vou colocar um 0,8 aqui, eu vou mudar a minha relação. E esse daqui eu vou colocar... vou botar aqui 70. Vamos ver. E isso daqui é o meu x. Tá. Então, vamos colocar aqui. Então, aqui vai ser menos... Vai ficar horrível, mas ok. Menos 70 mais 0,8x. Essa aqui seria uma equação que eu poderia chegar. O que essa equação estaria me dizendo, né? Uma pessoa com altura zero teria peso negativo. Isso aqui não é muito bom, né? Mas vamos pensar. Quanto que uma pessoa teria que ter de altura para o peso dela começar a ser previsto pelo modelo como sendo positivo, né? Por exemplo, se a pessoa pesa 10 quilos, desculpa, se a pessoa tem uma altura de 10 centímetros, uma altura de 10 centímetros, eu já esperaria que ela tivesse 8 quilos por esse modelo, né? 8 quilos menos 70, dá negativo, né? Não tá bom isso aqui. Deixa eu pensar. É porque eu estou fazendo uma coisa assim, né? Altura e peso. E tá assim, né? Uma reta assim. O problema é que essa reta vem aqui para baixo, né? Ela vem aqui para baixo. Então, quando eu tenho uma altura de zero, o peso está dando negativo, né? Na verdade, essa minha reta está assim, ó. Essa minha reta está assim. Tá? Por isso que quando a altura é zero, está dando peso negativo, tá? Eu só deveria fazer previsões aqui para alturas positivas, né? Esse exemplo não vai ficar bom. Eu vou desistir desse exemplo aqui, tá? Eu vou pegar o que está lá no quadro. Vou pegar um que está aqui, ó. Melhor do que eu ficar inventando, né? Vamos pegar esse daqui, ó. Uma empresa está estudando como varia a demanda de certo produto em função do seu preço de venda. Tá, agora sim. Então, vamos botar esse daqui. Vamos apagar esse negócio todo aqui. Vamos colocar um que faça mais sentido, né? Então, você vai ter o A mais o BX, e esse X aqui, esse Y, tem uma interpretação. Vamos lá. Como varia a demanda de certo produto? Então, a variável resposta é demanda. É o quanto que você tem de demanda de um certo produto. Quanto que ele vende, né? E em função do preço de venda. Então, aqui está o preço. Esse exemplo está bem melhor do que o meu de peso e altura, né? Então, você vai ter um modelo linear aqui. Vamos imaginar que você tem esses dados aqui. Aqui estão os pontinhos que você encontrou. E você tem essa reta ali, ó. 601,4. 601,4 menos 2,19. Menos 2,19. Pronto, vamos analisar essa daqui agora, que aí não tem erro. Agora sim, interpretem para mim o 601,4. Quando é que o y vai dar 601,4? O que tem que acontecer com o x para o y dar 601,4?
Oi? Chegou a... Exatamente. Quando x é igual a zero. Várias pessoas responderam aqui, né? Deixa eu só olhar o chat aqui, que eu tinha escrito. Tá. Quando x é igual a zero. Ou seja, esse modelo está me dizendo que se você vender o produto de graça, ó, o preço do produto agora é zero. Quanto que eu espero vender? 601,4 unidades. É o que eu espero vender pelo modelo. Tá? O que acontece? À medida que eu vou aumentando o preço, eu vou reduzindo o valor da minha demanda. Eu vou vendendo menos. Né? Por exemplo, se eu colocar um preço de 10 unidades, 10 reais que seja, tá? De 10 reais vai ficar 10 vezes menos 2,19, que vai dar menos 21,9. Então, quanto que eu vou vender? 601,4 menos 21,9. Então, qual a interpretação desse menos 2,19? Ele está me dizendo quanto que vai variar na minha variável resposta, tá? Quando eu tenho uma variação unitária no x. Ou seja, para cada aumento de uma unidade no x, se o x aqui aumentar uma unidade, R$1, o que vai acontecer com a demanda? Vai cair 2,19 unidades. Todo mundo entendeu? Se esse 2,19 fosse positivo, eu teria, para cada aumento de uma unidade no preço, eu teria um aumento de 2,19 unidades na demanda, nas vendas que eu tenho. Como deu negativo, faz sentido, né? Quanto mais caro um produto, teoricamente eu vendo menos ele, certo? Então, o modelo ficou desse jeito aqui. A interpretação desse coeficiente angular é o valor esperado de y quando x é zero. E qual a interpretação desse b aqui, né? Esse b aqui, que é esse aqui é o intercepto e esse é o coeficiente angular. Qual a interpretação do coeficiente angular? Para uma variação de uma unidade no preço, né? Ou para cada aumento de uma unidade no preço, eu espero uma redução de 2,19 unidades na demanda. Ok? Isso está escrito lá nos slides. Tá? Tem ali mais para frente. Tá? Aqui, ó. Com base nos dados e nos valores de A e B, tá? Vemos que a demanda do produto decresce linearmente com o acréscimo do preço. Está vendo que ela vai decrescendo, né? Além disso, podemos concluir que, para cada aumento de R$1 no preço do produto, será esperado uma redução de 2,19 unidades na demanda. Tá? Esse coeficiente angular aqui, muitas vezes, ele não faz sentido, porque ele está muito fora do meu intervalo de observação aqui. Ó. Eu estou observando preços de venda variando de R$160 até R$190. Nesse intervalo aqui de preços, parece uma relação linear. Mas, de verdade, o que vocês acham do fundo do coração de vocês aí? Se você botar preço zero, quanto que você acha que vai vender? Vai vender exatamente 601 unidades? O que vocês acham? Se você colocar preço zero. Alguém tem alguma opinião? Vende a preço zero, o que vai acontecer? Oi? Vai vender. Vai vender tudo, né? Só teria sentido dar 601 se você só tivesse produzido 601. Mas se você tivesse produzido 2.000 itens, você teria vendido os 2.000 itens, certo? Como também é difícil de acreditar que esse modelo aqui, pelo que está escrito aqui, vocês concordam que tem uma hora que ele vai prever para você vendas negativas? Se você aumentar demais o preço, o que vai acontecer com essa reta se você fizer o x tender a mais infinito? O que vai acontecer com o y quando o x tender a mais infinito? Vai ficar negativo. Vai ficar negativo. Tem sentido unidades vendidas negativas?
Não, não tem sentido, certo? Então, o que significa isso? Se você fosse fazer o gráfico disso aqui, né? Você está dizendo isso aqui, ó. Aqui está o 160 e aqui está o 190. E está uma reta assim, certo? A questão é, quando você extrapola para frente, né? Essa reta aqui, ó, está fazendo isso aqui. E quando você extrapola para trás, ela também está fazendo isso daqui. Certo? O problema é justamente esse. Eu não acredito que esse é o verdadeiro comportamento dela. Provavelmente, o verdadeiro comportamento é algo assim, ó. Provavelmente é algo assim, certo? Quando o preço tender a mais infinito, ela vai tender a zero. E quando o preço chegar no zero aqui, vai vender uma certa quantidade e acabou. Depois não vai mais ficar mexendo nesse negócio. Essa função tem um começo e um fim, na prática, no mundo real. Tá? Só que no intervalo de observação que a gente tem é essa janela aqui. Ó. Nessa janela aqui vai aparecer uma reta, certo? E é aqui que interessa para a gente. Fazer previsões muito fora do intervalo 160 a 190, a gente está sujeito a muito erro. E é isso que tem que tomar cuidado, com as extrapolações exageradas. Tá? Então, é isso aqui. Tá? Só para dizer que é uma reta nesse intervalo aqui. Ó. E o 601, então, é uma extrapolação bem grande, né? Porque eu estaria olhando o zero. Olha só, esse gráfico está começando no 160. Onde é que está o zero? O zero, por essa escala aqui, está super longe. E nota que lá no zero eu estou prevendo 601 para ele. Mas eu duvido que seja verdade isso. Tá? Outra coisa importante que vocês têm que saber. Usem sempre a palavra esperada. Esperada. Não diga que as coisas são determinísticas. Tá? Então, se você falar essa frase aqui, ó, para cada aumento de uma unidade no preço, haverá uma redução de 2,19 unidades na demanda. Se você falar essa frase, você está falando uma frase de uma relação determinística. Como se você tivesse certeza do que vai acontecer. Você não tem certeza do que vai acontecer. Você está numa relação não determinística. Então, como é que você vai ler? Para cada aumento de uma unidade no preço, eu espero uma redução de 2,19 unidades na demanda. Ou outra maneira de falar isso, né? Aliás, nem outra maneira, vamos olhar o 601. Como é que interpreta o 601 que eu falei? Seria, para um preço de venda igual a zero, eu esperaria que a venda fosse de 601,4 unidades. Ok? Isso é o esperado. Nunca esqueçam disso, tá? Se você não colocar essa frase esperada aqui, você vai estar falando como se fosse uma relação determinística. Isso está incorreto. Ok? Então, vamos voltar aqui. Eu estava aqui, né? Então, dei o exemplo. Esqueçam aquele do peso e altura. Dá para fazer com peso e altura, tá? Mas aí eu estava tentando chutar valores ali. É ruim ficar chutando. Estava tentando improvisar, tá? Bom, então esse aqui foi o exemplo que a gente usou. E aqui está a nossa, os valores de A e B que a gente encontrou, tá? Aí vem a pergunta. Como que você encontra os valores de A e B? E essa é a conta que eu vou mostrar para vocês agora de aplicação de cálculo, tá? Na verdade, é uma aplicação de cálculo 2. Mas vocês vão entender a ideia, eu acho, tá? Vocês vão entender a ideia. Como que a gente faz para achar o A e B? Lembra dessa figura aqui? Vocês concordam que a melhor reta vai ser aquela que tiver as menores setas azuis? Eu vou fazer um desenho aqui
Vamos fazer um desenho de novo. Eu vou colocar um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui e um ponto aqui. Vamos imaginar que você quer fazer uma reta de regressão, certo? Aqui está x e aqui está y. O que vocês acham? Eu vou até botar mais um ponto aqui. Qual dessas retas vocês prefeririam? Esta reta vermelha ou essa reta azul? Qual das duas vocês prefeririam para explicar esse conjunto de dados? A reta azul ou a reta vermelha? Digam aí no chat. Qual das duas retas você preferiria? A azul ou a vermelha? Azul. Azul. Alguém preferiu a vermelha? Não deveria, tá? Por que isso? Tá? Eu vou mostrar aqui o seguinte. Qual é o erro cometido pela reta vermelha? Vamos pensar na vermelha. Eu vou colocar agora setas vermelhas aqui. Eu vou dar um zoom para a gente fazer mais bonitinho. Vamos lá. Quando o x assume esse valor aqui, ó, tá? Um valor aqui, ó, o y está aqui, ó. Todo mundo está entendendo aqui, ó? Essa bolinha preta é o valor esperado do y, quando é o valor observado do y quando o x está aqui, ó. Então, vou botar aqui um xzinho preto aqui, né? Quando você tem um xzinho aqui, ó, esse daqui é o meu x1. Esse daqui é o meu x2. Esse daqui é o meu x3. Esse daqui é o meu x4. Tem mais um ali, né? Não, só tem aqui. O x5 está mais ou menos aqui. Certo? Os meus 5 pontos x estão aqui. Todo mundo entendeu? São as coordenadas dos pontos, coordenada x. E eu vou ter a mesma coisa para o y, né? Então, vamos colocar aqui. Aqui eu tenho o meu y1. Aqui eu tenho o meu y2. Aqui eu tenho o meu... Deixa eu dar um zoom aqui, senão não vai dar para escrever. Eu tenho aqui o meu y3. E eu tenho ainda o 4 e o 5, né? Então, o 4 está mais ou menos aqui. E eu ainda tenho o 5 que está mais ou menos aqui. São os meus pontinhos, tá? Quais são os erros que eu estou cometendo? Com a vermelha, o primeiro erro que eu estou cometendo é esse aqui, ó. A vermelha está fazendo uma previsão aqui. Bem aqui. E o valor verdadeiro é esse. Então, esse aqui, ó, é o primeiro erro que eu estou cometendo. É esse comprimentozinho aqui, ó. Todo mundo entendeu? Esse aqui é o meu erro que a reta, desculpa, que a reta vermelha está cometendo ao tentar prever esse pontinho preto. Qual é o segundo erro que eu estou cometendo? Para tentar prever esse pontinho preto aqui, o meu erro está sendo esse aqui, ó. É menorzinho agora. É esse tamanho aqui. Para tentar prever o terceiro ponto, o meu erro já é isso aqui, ó. O quarto ponto, o erro está aqui. E o último ponto, o erro está aqui. Todo mundo entendeu? Que esses segmentos vermelhos que eu acabei de fazer é a magnitude do erro que essa reta está cometendo? Entendeu? Então, para esse ponto aqui, ó, o erro foi pequeno. Mas para esse ponto aqui, o erro foi grande. Para esse ponto aqui, o erro foi grande. O que vai acontecer com a reta azul? Né? A reta azul,
ela só vai ter, na prática, 2 erros grandes também, né? Só que os erros dela vão ser menores. O primeiro erro aqui da azul, ó, é praticamente nulo. O erro está aqui, ó. É praticamente nulo. Ela acertou em cheio. O segundo é um erro que está aqui, ó. É maior do que o vermelho. O terceiro está aqui, ó. É menor do que o vermelho. O quarto praticamente não tem erro. E o quinto praticamente não tem erro. Então, o que acontece? Se eu for comparar os segmentos vermelhos e azuis, vocês concordam que a soma dos comprimentos desses azuis é menor do que a soma dos comprimentos vermelhos? Vocês concordam? Sim. Porque está errando menos, né? A reta azul tem 3 pontos que ela não erra, só tem 2 que ela erra. Enquanto que a vermelha praticamente erra todos os pontos. 2 tem erro pequeno, mas não é 0. E tem 2 com erro grande e um outro terceiro aqui com erro médio, vamos dizer assim, né? Então, qual seria um critério para eu escolher a melhor reta possível? Eu gostaria de ter uma reta que minimizasse esses erros aqui, tá? Qual seria o critério que eu usaria? O mais comum é utilizar o critério dos mínimos quadrados. O que é mínimos quadrados? Tá? Vamos olhar aqui. Eu disse para vocês que essa medida aqui, a distância do ponto até a reta, é o nosso erro. Certo? Para cada ponto eu tenho um erro diferente, né? Então, aqui, para esse primeiro ponto, meu erro é essa distância aqui. Para o segundo ponto, o erro é essa distância aqui. Para o terceiro ponto, o erro é essa distância aqui. Para o quarto é essa distância. Para o quinto é essa que está marcada. E para o sexto é essa que está marcada. Eu gostaria de minimizar essas distâncias. Então, qual é um critério bem razoável para isso e que a gente usa em regressão? Eu quero que os meus erros, tá? Que a soma dos meus erros ao quadrado, ou seja, i variando de 1 até n, eu quero que isso aqui seja mínimo. Todo mundo entendeu? Ou seja, isso aqui é um erro, isso aqui é o quadrático, isso aqui é a soma. Eu quero que a soma dos erros quadráticos seja mínima. Essa técnica em estatística é chamada de mínimos quadrados. Eu quero descobrir qual é a reta que produz para mim o menor erro quadrático. Todo mundo entendeu o critério aqui que eu vou usar? Vai ser a soma desses errinhos aqui, só que ao quadrado. Por que eu estou elevando ao quadrado? Porque vai ter horas que eu vou ter erro positivo e horas que eu vou ter erro negativo. O que é o erro, né? Vamos ver aqui. O que é o erro? O erro da iésima observação é o valor observado da iésima observação menos o valor ajustado da iésima observação. Ou seja, o y é o verdadeiro valor da variável resposta e o y chapéu é o que está na reta. É o valor predito. Certo? Só que se eu fizer desse jeito aqui, ó, tem horas que o erro vai ser positivo e tem horas que o erro vai ser negativo, concordam? Sempre que a reta estiver embaixo do ponto, eu tive um erro positivo aqui, ó. Y menos o y chapéu dá positivo aqui, ó. Dá positivo aqui e dá positivo aqui. Esse que está ilustrado aqui, ó, é um erro positivo. Por quê? Porque y menos y chapéu deu positivo. Por outro lado, para esses 3 pontos que estão aqui embaixo, o erro dá negativo. Porque vai ser o y menos o da reta, mas o da reta está em cima, é maior. Então dá negativo. Se eu fizer só a soma, vai dar ruim, sabe por quê? Porque eu vou estar somando coisas positivas com coisas negativas, elas vão ficar se anulando. Então eu não quero que anule.
eu quero somar isso ao quadrado. Então, eu vou somar o quê? Eu vou pegar e vou botar um quadrado aqui, e isso aqui vai ter um quadrado. Certo? Todo mundo entendeu o que eu estou fazendo? É importante entender o que eu estou fazendo aqui. Tá? Entenderam a ideia do mínimos quadrados? É como se fossem os erros mínimos quadrados. Tá? Agora, vamos lá. Significa, então, o seguinte, que somatório de EI ao quadrado até N, se eu abrir essa expressão, é a mesma coisa que somatório até N e igual a 1. Deixa eu botar uma linha aqui para separar. Vamos lá. Somatório, o que é o erro? Né? O erro é YI menos Y chapéu I ao quadrado. Certo? Só que tem um detalhe. Quem é Y chapéu? Y chapéu é o quê? A reta. É a reta. Então, é menos, ali dentro vai entrar A mais BX. I. Fecha, fecha ao quadrado. Todo mundo entendeu isso aqui? Sim. Y chapéu é a reta. Certo? Então, a pergunta é, agora isso aqui virou uma função, de dois valores, porque o meu x eu tenho os pontos. O y eu tenho os pontos, são números. O que eu desconheço é o a e o b. Então, isso daqui é como se fosse uma função de dois argumentos, a e b. Certo? É uma função que tem dois argumentos, a e b. Você vai aprender a trabalhar com funções assim em cálculo 2. Em cálculo 1, você está acostumado com funções de um argumento só f de x. Né? Essa daqui é uma f de xy, uma f de duas coisas. Tá? E a gente precisa encontrar o valor de a e b que minimizam ela. Eu tenho que encontrar o mínimo dessa função. E aí eu vou perguntar para vocês. Eu acho que vocês não aprenderam isso ainda, mas vocês já aprenderam a usar derivada para encontrar ponto de mínimo ou de máximo de uma função? Aprenderam isso ou não? Não. Não, né? Mas vocês vão aprender. E eu vou mostrar para vocês qual é a ideia que funciona, tá? Vamos lá, vou fazer uma mini aulinha de cálculo aqui agora, tá? Vou botar aqui em cima. Eu vou dar um exemplo para vocês com... Pode ser uma parábola mesmo, tá? Vamos imaginar uma parábola. Vou colocar num canto aqui. Vamos imaginar essa parábola aqui. F de x é igual a x ao quadrado mais 3x mais 2. Certo? Isso aqui é uma parábola. Tá? Se você for fazer o gráfico dessa função aqui, você vai ver que ele tem uma cara desse tipo assim, ó, certo? É uma parábola que é voltada para cima, ok? Mas é uma parábola. E eu estou interessado no ponto, desculpa, peraí, no ponto aqui embaixo, não vou conseguir, gente, esse ponto aqui, ó. Eu quero saber qual é o valor de x que minimiza ela, ou seja, que dá o valor menor possível para ela, certo? Como que você vai fazer isso? Você usa a derivada. Você pega essa função aqui, tá? E deriva. Então, você vai pegar a derivada de x. A derivada de x aqui, ó, é 2x mais 3. Certo? Lembra que eu disse para vocês da derivada tem a ver com inclinação, né? Da reta tangente. Quando você tiver o ponto de mínimo, a gente vai ter aqui, ó, uma reta
que tem inclinação nula. Todo mundo concorda? Exatamente no ponto X, ela vai ter essa inclinação à reta tangente. Se eu pegar qualquer outro ponto, né, num ponto aqui, por exemplo, se eu pegar um ponto aqui, X', não, está muito para a direita. Espera aí. Se eu pegar um ponto aqui, X', nesse ponto aqui, a reta tangente está aqui, ó. Essa reta tangente tem inclinação positiva. Então, no ponto X, a minha reta tangente tem inclinação 0. Exatamente no ponto em que a reta tiver inclinação 0, é o ponto de mínimo. Então, o que a gente faz em cálculo? A gente pega a nossa derivada. Olha que coisa esperta. Você pega a sua derivada e iguala a 0. Quando é que a sua derivada é 0? Isso acontece quando 2x mais 3 é igual a 0, concorda? A minha derivada vai ser 0 quando 2x mais 3 for 0. Então, o que você vai concluir aqui? Que x é igual a menos 3 meios. Esse carinha aqui, tá? É o ponto que minimiza essa função. Então, o ponto aqui, ó, esse x que está aqui, é exatamente igual a menos 3 meios. Meu gráfico está esquisito, porque o eixo está aqui, mas o ponto é, quando o x é menos 3 meios, você vai ter esse ponto menor aqui da minha parábola. Entenderam isso? Tudo bem? Vocês não viram isso ainda em cálculo, tá? O Alexandre até escreveu ali, mas é isso mesmo. Vocês vão ver isso em cálculo e vão entender a ideia, tá? O que acontece? Quando você está com duas variáveis, tá? O que vai acontecer aqui é o seguinte. Essa daqui é para uma f de x, tá? Quando você tem uma f de xy, certo? Ela vai ter x e y nela. Vai ser, por exemplo, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x mais 3y mais 7, por exemplo. Imagina isso aqui. Como que você encontra o ponto que minimiza ela? Você tem que derivar com relação a x e derivar com relação a y. E aí você iguala a 0, você vai ter um sistema de equações. É exatamente isso que eu vou fazer. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou agora voltar lá para o meu exemplo. Não se preocupem, vocês não são obrigados a entender essa demonstração. Mas eu só quero mostrar a importância do cálculo para vocês. Tá? Isso daqui, ó, é uma função. Isso aqui é uma função. Só que é uma função que depende de dois argumentos, A e B. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar isso aqui de f de A e B, tá? Essa expressão inteira aqui, ó. Então, vamos botar aqui um quadradinho assim aqui. Tá? E o que eu vou fazer agora? Eu vou derivar essa f de AB aqui. Tá? Eu vou derivar ela com relação a A e com relação a B e igualar a 0. E vamos ver o que acontece. Tá? Então, antes de eu igualar a 0, eu vou só abrir ela, porque dá para abrir um pouquinho mais aqui. Tá? Então, vamos pegar essa expressão aqui e vamos abrir ela. Aqui embaixo. Aqui eu tenho somatório. Eu vou omitir esse índice I aqui, tá? Vou deixar só somatório. Somatório de yi ao quadrado menos 2yi a mais b xi mais a mais b xi ao quadrado. Olhem o que eu estou fazendo. Eu estou só abrindo
esse quadrado aqui, tá? Esse quadrado aqui eu escrevi aqui embaixo. E agora eu vou multiplicar aqui, tá? Vou multiplicar esse aqui, vou abrir esse aqui e vou juntar todo mundo aqui. Então, vamos lá, vamos continuar. Vai ficar somatório de y ao quadrado menos. Aí aqui vai ficar menos 2AYI menos 2AYI menos 2BXI YI. Então, foi esse produto aqui. Depois, mais A ao quadrado, mais 2ABXI, mais B ao quadrado, XI, e fecha aqui. Certo? E agora, por fim, eu vou passar o somatório para dentro. Tá? Então, isso aqui vai ficar somatório da soma é a soma dos somatórios. Somatório de y ao quadrado menos, aqui, né? Só y é que tem o índice i. Então, o 2a é constante. Então, fica 2a somatório de yi, depois, menos 2b somatório de xi yi, mais, aqui, né? Somar uma constante n vezes, né? É a mesma coisa que na ao quadrado mais 2ab somatório de xi e, por fim, mais b ao quadrado somatório de xi, e tudo isso aqui é o que eu estou chamando da minha f de AB. Por que é f de AB? Porque tudo para mim aqui é constante, exceto o A e o B. Então, tudo que tem x e y é constante para mim, porque eu conheço os números, eu tenho os dados. Eu só não sei o A e o B. Então, tá aqui, essa expressão grande aqui, ó. Certo? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer duas derivadas aqui. Eu vou fazer a derivada em relação a A e a derivada em relação a B. Vocês vão me ajudar. Vocês vão, inclusive, treinar a derivada agora comigo aqui. Tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar agora, essa daqui eu vou deixar em azul, vou fazer as derivadas em vermelho. Então, vamos lá. Vou fazer a f, aqui, ó, derivada de AB com relação a A. df de AB, dA. Tá? É a derivada dessa função com relação a A. É uma notação que eu estou usando aqui, tá? Vamos lá. Aqui, né? Aqui depende de A? Não. Então, isso aqui é uma constante. Derivada de uma constante é zero. Aqui, 2A vezes uma constante. Se eu derivar em relação a A, vai dar o que aqui? Menos 2 somatório de YI. O A some. Aqui, menos 2B somatório de XY. Tem A aqui? Não tem A. Então, isso aqui é uma constante. Derivada dá zero. Aqui, NA ao quadrado. A derivada em relação a A é a derivada de, como se fosse a derivada de x ao quadrado, né? Então, vai dar 2A, a derivada aqui. Então, vai ficar mais 2NA. Certo? Aqui, mais a derivada em relação a A. Todo o restante é constante. Então, a derivada de uma constante vezes A em relação a A é a constante. Então, aqui dá 2B somatório de xi.
E ali, depois, o último termo, b ao quadrado somatório de xi não tem a, então a derivada é zero. Então, essa é a primeira equação que eu achei. Ó, tá? Menos 2 somatório de y, mais 2na, mais 2b somatório de xi. Agora, a segunda que eu vou fazer. Eu vou fazer derivada dessa f de AB, só botar aqui, em relação a B. Então, vamos derivar ela em relação a B. O primeiro termo não tem A, não tem B, então é constante. Segundo termo, não tem B, é constante. Terceiro termo, tem B. Então, a derivada aqui vai ficar menos 2 somatório de xy. Né? Então, aqui vai ser menos 2 somatório de xi, y. Depois, na ao quadrado, não tem b, derivada dá zero. 2ab somatório de xi. A derivada em relação a b é 2a somatório de xi. Então, deixa eu ver se é positivo ou negativo. É positivo. Então, aqui vai ser mais 2a somatório de xi. E, por fim, aqui, né? A derivada disso aqui em relação a b vai ser 2b somatório de xi. Então, vamos colocar aqui. É positivo, né? É. Então, aqui vai ser mais 2b somatório de x. Entenderam aqui o que eu fiz? Eu fiz uma derivada com relação a A e uma derivada com relação a B. O que eu tenho que fazer agora? Igualar a zero e fazer um sistema. E encontrar quanto vale o A e o B. É basicamente isso o que a gente faz. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Igualar a zero. Tá? Eu vou pegar essas duas expressões e igualar a zero. Então, vamos colocar elas aqui num sistema. Eu vou ter um sistema, tá? Onde a primeira equação é essa daqui, menos 2 somatório de y, menos 2 somatório de y, mais 2 na. O outro termo é mais 2b somatório de xi. Então, mais 2b somatório de xi igual a zero. E a segunda é menos 2 somatório de xi, menos 2 somatório de xi. Depois, 2a somatório de xi. Então, aqui é 2a somatório de xi. E, por fim, 2b somatório de xi. Mais 2b. Tem alguma coisa errada aqui. Muito somatório de xi. Deixa eu ver se é tudo somatório de xi mesmo, só para confirmar. Xx. É, xx, está certo. Ok. Chegamos nisso aqui, ó. Tá? Como você tem esse 2, 2 e 2, e aqui tem 2, 2 e 2, e tudo igual a zero, esse 2 pode ser colocado em evidência e pode ser cortado. Então, esse 2 aqui, na verdade, não faz parte do meu problema. Eu posso cortar ele aqui. Eu posso simplificar esse 2, esse 2, esse 2, esse 2, esse 2 e esse 2. Certo? E aí, qual é o objetivo aqui? Isola A e B. Certo? Você encontra o B como função de A e depois coloca na segunda equação, você vai encontrar as expressões de cada um deles. Tá? Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou colocar o meu A. Eu vou isolar o meu A embaixo em função de B. Tá? Eu não vou fazer a solução inteira, só quero mostrar para vocês a ideia. Tá? Para vocês entenderem o que está acontecendo. Ou até faço, né? Vamos ver se... De repente eu faço aqui mesmo. Essa equação que está aqui, né? Eu posso fazer... aqui vai ficar A
na segunda equação, tá? Essa aqui é a segunda equação. O A vai ser igual a somatório de xi, y. Eu estou passando esse cara aqui para o lado de lá. Vai ser aquele dali menos B somatório de xi sobre somatório de xi. Tá certo? Vamos ver. A somatório de xi é igual a somatório de xi menos B somatório de xi dividido por somatório de xi, né? Então, esse aqui foi um termo que eu encontrei e dá até para simplificar ele. Eu não sei se vai me ajudar muito, mas eu posso simplificar isso aqui como sendo simplesmente somatório de xi por somatório de xi menos b. Tá? Vamos ver o que me ajuda isso aí. Então, essa é a minha expressão do A em termos de B. E eu vou substituir ele na de cima. Tá? Então, na equação 1 agora, eu vou fazer o que está ali. Vai ficar menos somatório de y. Então, vai ser menos somatório de y. Mais NA. O que é NA? Então, vai ficar mais N vezes A. Quem é A? É esse cara aqui, né? Então, vai ser N somatório de xi, yi sobre somatório de xi menos NB. Né? Foi isso que eu fiz. Tá. E depois ali, mais B somatório de xi. Então, aqui vai ficar mais B somatório de xi igual a 0. E aí, agora eu tenho que isolar o B aqui. Nessa equação aqui, agora eu tenho que isolar o B. Tá? Então, isso aqui vai ficar... Vamos só juntar aqui os Bs. Vai ficar B em evidência. Somatório de xi menos n, espero que eu esteja fazendo certo, igual, aí do outro lado eu vou jogar esses dois caras aqui. Vai ficar somatório de yi, somatório de yi, menos n, somatório de xi, yi, sobre somatório de xi. Deu isso aqui. Então, daqui, só ver se eu peguei todo mundo, menos somatório de yi está lá. N somatório de xi, somatório de xi. N somatório de xi tá ali. E aqui, somatório de xi menos n. Tá ali. Então, agora eu preciso só colocar o B aqui como sendo essa razão, né? Então, vai ficar... Eu vou fazer aqui o MMC aqui, para juntar esses dois carinhas aqui. Então, vai ficar somatório de xi, somatório de yi, menos n somatório de xi, yi, sobre somatório de xi. Esse é o lado direito. Tudo isso dividido por somatório de xi menos n. Somatório de xi menos n, é isso, né? Vamos ver se isso aqui está certo. Deveria estar mais bonito esse negócio, mas vamos lá. Se eu dividisse... vamos ver aqui. Se eu dividisse isso aqui, esse cara aqui pode vir aqui para dentro.
Vou colocar ele aqui. Somatório de x menos n. Aí esse cara aqui vai sumir. E deixa eu ver se eu consegui aqui alguma coisa. Se eu dividisse isso aqui tudo por n. Tá meio esquisito esse negócio, né? Vamos ver se está certo. Isso daqui é b igual. Eu vou dividir o somatório de xi por n em cima, vai ficar x barra. Vou dividir o somatório de y em cima por n, vai ficar y barra, menos somatório de xi, yi. E embaixo vai ficar x barra, e aqui vai ficar x barra menos 1. É esse x barra menos 1 aqui que eu estou encucado. Mas vamos lá. Deveria ser somatório de xi ao quadrado, né? Não tinha somatório de xi ao quadrado em algum lugar? Professor? Tinha, né? Ah, aqui, ó. Ah, tinha aqui, ó. Vamos corrigir, gente. Vai ter uma pequena correção aqui, ó. Aqui tinha um 2. É aqui meu erro. Então, aqui está ok. Aqui tem um 2. Agora sim as coisas vão fazer sentido. Um 2. Aqui nas derivadas, esse daqui vai ter um 2. Eu vou salvar esse quadro aqui e mando para vocês, tá? Não se preocupem em copiar nada aqui. E, de novo, não precisa decorar esse troço, tá? Isso aqui é só para vocês entenderem. Aqui tem um quadrado. Então, da equação 2, né? Aqui tinha b, aqui era quadrado. Então, não adiantava eu usar esse daqui, ó. Essa expressão aqui não me adiantou. Não simplificava aqui. Parava aqui. Então, tá aqui, ó. Vamos só conferir aqui, somatório de x, y, i, menos o b somatório de xi ao quadrado pelo somatório de xi. Ok. Quando vai colocar na primeira equação, vai mudar esse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui é que não fica assim, que fica menos o b somatório de xi ao quadrado. Então, aqui é n somatório de xi, i, menos o n somatório de xi ao quadrado. E aí, o que vai acontecer aqui embaixo? É esse aqui agora. Vamos arrumar esse aqui. Vou arrumar daqui para frente. Tá? Foi mal aqui. Aquele quadradinho lá me pegou. Bem que eu achei estranho que tinha que ter um quadrado na história. Vamos apagar isso aqui. Deixa só eu apagar. Eu estava aqui, né? Então, apago isso aqui. Espera aí. Meu dedo aqui está travando. Espera um pouquinho, gente. Deixa eu tirar o zoom aqui para apagar melhor. Tá, agora sim. Vamos apagar. Apaga, apaga, apaga. Apaga, apaga. Apagou. Agora sim, estamos aqui. Então, vamos abrir mais um termo aqui para não ter erro. Então, isso aqui vai ser menos somatório de yi mais n somatório de xi, yi por somatório de xi. Aqui, na verdade, não é n, é b. Então, aqui vai ser menos bn
somatório de xi ao quadrado sobre somatório de xi, e aqui mais b somatório de x igual a zero. Vamos dar uma última olhada aqui antes de continuar. Aqui, né? 2NA. Então, o 2 cortou, ficou só o N vezes o A, que é isso aqui. Quem é o A? É esse termo aqui. Somatório de xi, B, ok. Tá. Agora sim eu vou colocar em evidência aqui o B. Então, os dois termos que tem B são esses aqui, né? Então, isso aqui vai ser B, que multiplica somatório de xi menos N somatório de xi ao quadrado sobre somatório de xi. E isso é igual aos outros dois vão para o outro lado. Vai ficar somatório de y menos somatório de y menos n somatório de xy somatório de x. N somatório de xi y somatório de x. Ok. Então, vamos ver se aquilo ali mesmo é isso aqui. Tá. Aí, agora sim, eu vou isolar aqui o B e vou juntar esses caras ali. Então, em cima vai ficar somatório de xi somatório de yi menos n somatório de xi yi dividido por somatório de xi. Esse é só o termo que estava na direita, dividido por esse daqui. Vou passar esse aqui para lá dividindo, né? Então, quando eu passar esse aqui para lá dividindo, ele vai ter que inverter, né? Então, vai ficar um somatório, vai ficar vezes somatório de xi. Deixa eu ver se é isso mesmo. Quando coloca em evidência aqui, vai ficar somatório de xi ao quadrado menos n somatório de xi ao quadrado. Então, aqui vai ser menos n somatório de xi ao quadrado, vai ficar um negócio assim, dividido por somatório de xi. Teoricamente, é isso aqui. Vamos ver o que dá para a gente simplificar aqui, né? Deixa eu ver o que dá para se fazer. Ainda está esquisito esse negócio, gente. Será que eu deixei outra coisa para lá? Se eu dividir por n em cima e embaixo, né? Deixa eu ver. Esse daqui está certo. Ele era para estar embaixo, né? Por que ele não está embaixo? Peraí. Deixa eu ver aqui se eu fiz certo. Esse daqui vem para cá. Tá invertido, né, gente? Eita. Então é isso aqui. Falta só uma barrinha. Agora vai dar certo. É isso aqui. Pronto. Agora vamos lá. Reescrever esse negócio. Eu vou pegar e dividir em cima e embaixo por n. Tá? Quando eu divido somatório de xi por n, dá x barra. Quando eu divido somatório de yi por n, dá y barra. Quando eu divido esse daqui, vai ficar somatório de xi, yi. E quando eu divido esse daqui, fica x barra. Então, vai ficar B é igual a x barra, y barra,
menos somatório de xi, yi, sobre x barra. E aí agora aqui, né? Vai ficar esse x barra de baixo aqui vai para cima. Então vai ficar x barra em cima. E esse outro aqui, quando eu dividir por n, esses caras aqui, ó, vai ficar... agora está certo. Somatório de xi é a mesma coisa que n x barra ao quadrado. Tá? Isso aqui, o somatório de xi é nx barra. Vamos botar em vermelhinho aqui. Esse carinha aqui é nx barra. Então, ele ao quadrado é n ao quadrado x barra ao quadrado. Então, quando eu divido por n, vai ficar n ao quadrado x barra ao quadrado dividido por n. E o próximo é esse termo aqui dividido por n. Então, vai ficar simplesmente menos somatório de xi ao quadrado. E aqui eu já vou simplificar. Esse n ao quadrado com esse n aqui, eu vou cortar o de cima com o de baixo. Vai ficar só assim. E aqui vai cortar esse cara aqui também. Esse com esse. Certo? Eu sei que a expressão está grande, está feia, é algo que vocês não aprenderam ainda em cálculo, mas vai ficar muito mais fácil isso aqui em breve para vocês. Vocês vão se acostumar com esses somatórios, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu só vou inverter a ordem, tá? Eu vou multiplicar por menos 1 em cima e embaixo, tá? Vou multiplicar por menos 1 em cima e embaixo, eu posso fazer isso para ficar com somatório de xi, yi, menos x barra, y barra. Eu multipliquei por menos 1 aqui em cima, aí inverteu os sinais, e vou multiplicar por menos 1 embaixo. Então, por menos 1 embaixo, vai inverter os sinais também. Então, vai ficar aqui somatório de xi ao quadrado menos n x barra ao quadrado. Pronto. Essa daqui é a expressão do B. Ok? É uma expressão feia, ok? Tá? Mas é ela que dá para a gente... Nota que não tem nenhum A aqui no meio, tá? Só tem B. Esse é o coeficiente angular da minha reta. É dado por essas expressões aqui. Ó. Depende do somatório de xy, de x e das médias. Tá? Isso aqui foi só para achar o B. Para achar o A, em geral, a gente deixa ele em função do B. Tá? E aí, como que faz isso? Lá em cima, naquelas duas equações aqui, ó, deem uma olhada nessa primeira equação aqui. Ó. Essa primeira equação, a gente deixa ela em função de B mesmo. Tá? Somatório de xi mais NA mais B somatório de xi. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui na direita para vocês enxergarem. Eu vou dividir tudo por N dos dois lados. Tá? Então, vai ficar esse aqui dividido por N, esse dividido por N e esse dividido por N. Então, vai ficar menos y barra. Depois, aqui dividido por N vai dar mais A. E esse daqui dividido por N vai ficar mais B x barra. Mais bx barra, e isso igual a zero. Entenderam? Eu peguei essa equação aqui e dividi por n dos dois lados. E aí ficou isso aqui. E aí o que eu faço agora? Eu simplesmente isolo A. Então, A
é igual a y barra menos bx barra. É isso que a gente usa. Então, eu vou colocar lá embaixo o a é igual a y barra menos o bx barra. Então, vamos lá embaixo. Estávamos aqui nessa expressão. E a outra que eu acabei de encontrar foi a igual a y barra menos bx barra. Então, como é que você vai fazer para encontrar a regressão? Você vai pegar esses resumos numéricos aqui dos dados, vai encontrar o b. Vai jogar o b aqui e vai encontrar o a. E aí, com essas duas expressões aqui, você encontra a sua reta ajustada, que é o y chapéu igual a mais bx. Você encontra essas duas a partir desses dois caras aqui. E o que foi isso que eu fiz aqui no fundo, né? Quando eu derivei e igualei a zero, eu encontrei o ponto que minimiza. Então, esse ponto A e esse ponto B aqui, ó, são os valores de A e B que fazem com que essa função aqui, ó, lá do começo aqui, ó, essa f aqui, ó, assuma o menor valor possível. Mas quem é essa f? Vamos voltar para o começo. Quem era f lá no começo? Lá no começo, a nossa f era isso aqui, ó. Nós partimos daqui, ó. Erros quadráticos somados. Eu quero minimizá-los. Eu vi que eles eram uma função de AB. E eu encontrei o A e o B que minimizam ela. Então, essas ali são as expressões que vocês vão usar. Precisa decorar? Não. Mas vai chegar um ponto na vida da graduação que vocês vão saber isso aqui de cabeça. Tá? Mas é exatamente isso daqui. Então, vou voltar lá para o slide. Tá? Aqui tem a ideia do que eu acabei de fazer, do que é o erro, abrindo aqui a expressão. Tá? E aqui, ó, tem os dois valores de A e B que eu acabei de demonstrar no quadro. Tá? Então, só tem uma coisinha aqui. Cadê o N daqui, né, gente? Tem um N aqui que está faltando. Onde ele está? Onde ele está, gente? Não é possível. N, ele ficou em algum lugar aqui. Eu vou achar e vou corrigir aqui no quadro, tá? Ah, estava aqui, ó. Mas aí, quando eu cortei por N, então tinha que ter um outro N aqui na história. Tem algum N que se perdeu aqui, tá? Mas eu vou achar. Não se preocupem com isso, tá? Fazendo aqui no quadro assim virtual, às vezes eu me perco porque eu também não enxergo o quadro todo, tá? Mas o ponto é, você vai aprender a fazer isso aqui em cálculo, você já está aprendendo a fazer isso aqui em cálculo 1, vocês vão fazer e vocês podem, inclusive, como um exercício que eu vou deixar mais para frente para vocês, é vocês encontrarem a melhor reta desse tipo aqui, ó. Uma reta que não tem intercepto. Se você fosse usar esse modelo aqui, ó, quem seria o B? Isso aqui usa cálculo 1. É só fazer a derivada em relação a B. É uma equação só. Tá? Eu vou comentar isso aqui mais para frente e vai ser uma conta bem mais fácil. Mas eu vou consertar aqui que passou um N, tá? Eu não sei o que aconteceu aqui com esse meu Nzinho que faltou, mas eu vou olhar ali em cima e vou descobrir. Tá? Depois que terminar a aula. E esse quadro aqui de hoje, esse quadro que tem essa demonstração, eu vou só corrigir esse N, tá? E vou salvar esse arquivo aqui e vou colocar lá no aulas.ense para vocês terem, tá? Essa demonstração. Vou dar uma limpadinha aqui e depois vocês olham. Na aula que vem eu posso até começar a aula mostrando onde é que faltou o N aqui.